Graça e paz, amém? Amém, é bom poder estar aqui mais uma vez e compartilhar com você uma mensagem, uma palavra que possa tocar a sua vida, amém? Marcos capítulo 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Verso 10, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. Verso 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, o levou para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre feras e os anjos o serviam. Amém? Esse é o relato de Marcos, curto quando comparado com os demais evangelhos. É um relato curto do período de Jesus no deserto. Marcos dedica aí 2 versículos para isso. Mas se você for em Mateus capítulo 4, se você for em Lucas capítulo 4, você vai ver um relato um pouco maior sobre esse episódio de Jesus no deserto. E desertos, queridos, são figuras muito comuns na Bíblia. Desertos, nós estamos, de certa maneira, acostumados a ver algumas passagens, alguns episódios bíblicos acontecendo no deserto. Essa é uma figura muito comum. Por exemplo, talvez o maior exemplo seja o povo de Deus que saiu do Egito e peregrinou 40 anos pelo deserto. Então, várias das histórias desse povo de Deus ali no deserto, várias das histórias que nós vemos ali, elas se passaram no deserto. Então a Bíblia vai falando, contando para nós a história e falando, eles estavam em tal deserto, o nome do deserto. Isso é comum para nós. João Batista era o profeta que veio depois de 400 anos de silêncio de Deus. Você tem um silêncio profético de 400 anos. Aparece João Batista e ele é a voz que clama no deserto. Então aparece essa figura no deserto. Os profetas que vieram antes dele falavam também de deserto, usavam essa figura para transmitir as suas mensagens. E a gente tem aqui o relato de Jesus, da tentação de Jesus, também Jesus sendo levado ao deserto e sendo tentado. E quando nós pensamos nessa figura, quando nós pensamos em deserto, se eu te falar que eu estou passando por um deserto, ou se você ouvir que alguém está passando por um deserto, geralmente nós temos uma mentalidade de que algo só ruim está acontecendo com aquela pessoa. Então aquela pessoa está passando algo muito ruim, aí a gente canaliza todo o nosso pensamento, toda a nossa ideia de que desertos da vida são exclusivamente lugares ou momentos só ruins, de destruição, onde nós vamos ser destruídos de alguma maneira. E talvez isso aconteça conosco por causa das características de um deserto em si. Um lugar quente, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Se você plantar, não vai germinar nada. É um lugar de feras, de animais peçonhentos. É um lugar onde não tem recursos, não tem água. Então é um lugar afastado, é um lugar difícil, é um lugar onde tudo é mais difícil. Então, talvez as características de um deserto nos levem a pensar que se eu te disser que eu estou passando por um deserto, ou se você me disser, estou passando por um deserto, geralmente a gente canaliza isso só para coisas ruins, só para coisas que são dificultosas na nossa jornada. Mas a grande verdade é que na jornada cristã, inevitavelmente, nós seremos conduzidos para desertos. Isso é inevitável. Então é sobre deserto que eu quero conversar contigo. Inevitavelmente, na vida cristã, na jornada cristã, nós seremos levados a esse lugar, levados a um deserto. Não com o intuito de destruição, não com o intuito de punição da parte do Senhor, mas os desertos eles vão surgir na nossa caminhada, surgir na nossa vida para crescimento, fortalecimento, amadurecimento,
para que o espírito seja fortalecido e para que a gente tenha condição de caminhar, de continuar a nossa jornada e de executar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, essa seria a ideia de um deserto. Os desertos são inevitáveis, e a função dos desertos, ou seja, essa escola que o deserto é para nos ensinar uma lição. Inevitavelmente, todos nós passaremos por situações assim. E quando você lê esse texto de Marcos, eu sempre li esse texto e ficava uma coisa assim, estranha. Tanto este Marcos como os de Mateus 4 e Lucas 4, porque você vai ler que o Espírito de Deus estava no momento que Jesus foi batizado. Ele desce como uma pomba e ele vai olhar para Jesus e vai falar o seguinte: você é o meu filho amado. Ou seja, eu amo você, eu tenho prazer em você. E aí no verso 12 aqui que a gente leu agora, vai para o deserto, porque lá você vai ser tentado pelo diabo. Parece uma atitude bipolar do Espírito, não é? Olha, eu amo você, agora eu estou te empurrando ali, porque eu vou levar você para o deserto. E você vai sofrer agora, então, eu amo você, mas você vai sofrer. Parece uma atitude um pouco estranha, porque a palavra usada por Marcos é impeliu. Se você for nos outros evangelhos, vai estar escrito, e o Espírito conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado, com a finalidade de ser tentado. Parece uma atitude estranha, parece uma atitude, né, a gente fica olhando assim, para que Jesus precisou passar por isso? Por que ele precisou passar por isso? Mas quando a gente vai no Salmo 34, no verso 8, nós vamos ler, provai e vede que o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor coloca as suas mãos, tudo que o Senhor intenta em fazer, Ele é o quê? Bom. Então tem bondade de Deus nisso tudo. Ele levou o Senhor para esse lugar, porque Ele é bom. Você está pensando, Deus me livre, né? Mas o Senhor é bom, porque fora isso não existiria crescimento, amadurecimento. Você já falou assim, ó, eu já falei muito isso, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, mas a vida ia ser outra, não é verdade? Mas se eu tivesse essa cabeça, mas você não teria essa cabeça, se você não tivesse errado tudo que você errou. Você só tem essa cabeça, eu só tenho essa cabeça, porque eu errei tudo que eu errei, porque eu fiz tudo que fiz. Então eu vou olhando e falando, isso gera maturidade. Não tinha como lá ter a cabeça que eu tenho hoje. Eu só sou assim por causa dos desertos que passei. Nós vamos sendo construídos no deserto. E se Deus não poupou o Filho dele, perfeito como ele é, de um deserto, por que ele pouparia você e eu? Ele não vai nos poupar de desertos. Nós passaremos por desertos. E isso é para crescimento, amadurecimento, fortalecimento. E todos nós no deserto seremos ou não aprovados. Agora, quando um aluno vai fazer a prova, lá, depende de quem a aprovação dele? Depende dele ter estudado, depende dele ter aprendido a lição ou não? Depende dele ter aprendido a lição. Então, o que vai definir se no seu deserto, se no meu deserto eu vou ser aprovado, ou se no teu deserto você vai ser aprovado, é você mesmo. É se você teve condição, capacidade de aprender a lição ou não. E a gente tem exemplos bíblicos disso, temos. Quando o povo de Deus está ali perto de chegar na terra prometida, 12 espiões são levados até a terra, eles entram na terra. Eles veem que a terra era tudo o que Deus havia prometido. Mas eles também veem que a terra é lugar de gigantes e homens fortes. Voltam os 12. Você sabe essa história, voltam os 12. 10 deles falam assim, dá não. Dá não, porque lá a terra de fato é tudo que Deus disse, ela mana leite e mel, lá, né, os cachos de uva são muito grandes, é uma terra farta, mas a terra é de gigantes, nós não podemos, nós não vamos conseguir entrar. Josué e Calebe, gente, não. Josué e Calebe tinham passado pelo deserto, Josué e Calebe sofreram no deserto, Josué e Calebe foram até a terra, eles viram que ela era tudo que o Senhor havia prometido. Eles também viram os mesmos gigantes, mas eles decidiram acreditar, eles não permitiram que aquela circunstância minasse neles a fé e a esperança da promessa que Deus havia feito muito tempo antes, de liberdade.
Deus disse que essa terra é nossa, então apesar dos gigantes, apesar das circunstâncias, nós temos que avançar e possuí-la, porque Deus disse que a terra é nossa. Então perceba que eles não foram homens privilegiados, porque só os dois e a sua geração é que entraram na terra. A geração de Josué e Calebe, aqueles 10, e a geração daqueles 10 foi desprezada. Mas não é porque Josué e Calebe eram filhos privilegiados de Deus, foi porque eles se moveram em fé, eles não permitiram que a situação minasse a esperança, eles acreditaram no Deus que tinha feito a promessa, eles não duvidaram do poder de Deus que fez todos os milagres no deserto, e que agora não seria diferente, faria vários milagres para que eles pudessem entrar naquela terra. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai cumprir, porque acreditaram, porque creram na promessa, apesar de todas as circunstâncias, entraram na terra prometida, foram aprovados no período de provação, no período de deserto. Então vai depender da minha e da sua postura, como Josué e Calebe tiveram postura diante da circunstância e diante da promessa e da esperança que haviam sido ditas e prometidas pelo Senhor. Então nós vamos passar por desertos, eles são inevitáveis. Vencer o deserto vai depender da minha e da sua postura diante das circunstâncias, diante das situações. Amém? Você me entendeu até aqui? Glória a Deus. Então eu quero falar contigo 4 pontos, 4 coisas que a gente precisa prestar atenção a respeito de desertos. 4 situações que a gente precisa observar, porque todos nós, inevitavelmente, vamos entrar e vamos passar por desertos. A primeira coisa é justamente sobre o momento de Jesus no deserto, o período que Jesus passou no deserto. Se nós lemos os evangelhos, como eu disse, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ter mais detalhes ali de tudo que Jesus passou no deserto. E a primeira coisa que ele vai encontrar no deserto é quem? Quem ele encontrou no deserto? O diabo. Um tentador, uma situação que vai tentá-lo. E Jesus, nesses 40 dias, jejuou. Então ele não comeu nem bebeu. O que acontece? Satanás aparece para ele, muito provavelmente não no primeiro dia. Você já fez jejum de uns 3 dias? Vocês nunca fizeram, não? Tem que fazer um jejum de uns 3 dias aí. No segundo dia você está... A pessoa fala bom dia, por quê? Você está com fome, né? Fica bravo. Mas o primeiro dia, passa. Eu acho que ele não veio tentar no primeiro dia, ele veio tentar quando a fome apertou. Quando a situação estava mais complicada. Então aparece ali o tentador. Mas a questão é que ele vem falar quando Jesus estava fragilizado. Desertos vão nos fragilizar. Essa é uma das características do deserto. Situações complicadas, situações difíceis, elas vão nos fragilizar, porque nós somos gente, nós somos humanos. Eu sou humano, você é humano, você tem sentimentos, você se fragiliza com as situações. Então os desertos, eles vão nos fragilizar. Você estará fragilizado dentro dos desertos, dentro das situações. Ou não? Ou você enfrenta os problemas da vida sem fragilidade. Todos nós esmurecemos. E ele vem, e a primeira coisa que ele fala, ele vem diante de Jesus e fala: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Em segundo momento, se você é filho de Deus, e ele leva Jesus até o pináculo do templo, que é um lugar muito alto, pula desse pináculo, pula daqui, porque como está escrito no Salmo 91, aquele que todo mundo deixa aberto em casa, está escrito lá, que dará ordens aos seus anjos para que te guardem. Então, pula daqui que o seu pai, se você é filho de Deus, vai mandar os anjos para te guardar. E eu quero que você perceba uma palavrinha muito importante nesse diálogo do diabo com Jesus, que é a palavrinha se. Se você é filho de Deus, na sua fragilidade, quando você estiver frágil, e aqui a grande questão é que Jesus, óbvio, venceu todo esse momento. Ele venceu todas as coisas. E nós temos que olhar para esses pontos, porque eles podem ser a mesma coisa que vai acontecer conosco no nosso deserto. Jesus venceu, e como ele venceu? Nós precisamos entender como ele venceu.
Se você é, colocando em xeque a identidade de filho. Se você é filho de Deus. Ninguém aqui nunca ouviu uma vozinha. Se você é filho de Deus, por que a sua vida está essa desgraça que está? Deus realmente existe e te ama? Por que Ele não te cura? Se você realmente é filho de Deus, por que a tua família está vivendo todo esse problema? Por que seus filhos estão doentes? Por que tua empresa não vai para frente? Por que nada acontece na sua vida? Se você realmente é filho de Deus. Ninguém nunca ouviu isso daqui. Cochichando. Isso nunca passou pela sua mente. Será que Deus realmente é tão bom assim, e ama você, e cuida de você? O deserto vai nos fragilizar, e uma das coisas que pode entrar em xeque é a nossa identidade. Mas você não vê Jesus falando assim, rapaz, é mesmo? Não. Transforme as pedras em pães, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você percebe que ele não tinha dúvida de quem ele era, apesar do deserto, apesar da circunstância, apesar da situação. Estou aqui, estou sendo tentado, o capeta está aqui, a coisa está difícil, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu não preciso provar nada, porque isso é o que eu já sou. Eu não preciso de provas disso. Você não precisa de provas que Deus ama você e que você é filho de Deus. Ele já enviou Jesus. Ele já provou para você o quanto Ele te ama. E quantos creem em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou o terceiro dia? Você crê que Ele padeceu naquele madeiro e ressuscitou o terceiro dia? Então, se você crê e confessou com a sua boca, você é um filho de Deus. E as circunstâncias não podem colocar isso em xeque dentro de nós. Porque todo mundo vai passar por situações. Todo mundo vai enfrentar os desertos. E a gente não pode passar pelos desertos com essa dúvida de identidade dentro de nós. Uma outra coisa pela qual a gente não pode passar pelos desertos é um sentimento de culpa, porque fragilizados a gente começa a se culpar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não trabalha na culpa. Deus não vai chegar para você, o Espírito de Deus não vai se posicionar diante de você e falar, está vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, você não presta, está vendo seus pecados? Olha aqui, está vendo o mentiroso que você é? Está vendo? Ele não vai fazer esse tipo de coisa, porque o Espírito de Deus não trabalha na culpa, Deus não trabalha acusando. Esse não é o papel dele, a palavra não chama o Espírito de acusador. Se você for para João, capítulo 14, verso 26, nós vamos ler, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Senhor Jesus aqui chama o Espírito de Consolador, e é aquele que ensina. Então ele não é acusador, ele é consolador, ele é aquele que ensina. Em João capítulo 16, verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é acusar, ele não vai apontar o dedo sobre as suas culpas. Não é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele convence. Convencer, essa palavra do original grego escrita, significa trazer à luz, mostrar para você, mas não com a intenção de destruir você, mas de reconstruir você. Ele vai acender a luz na sua vida e vai falar, olha aí, Joabe, esse daí é você. Mas não com acusação, mas com a ideia de, eu quero restaurar, construir, mudar, fazer uma obra. Essa é a intenção. Fragilizados, a gente coloca a nossa identidade em xeque.
fragilizados, a gente começa a se culpar das coisas. Deus não trabalha na culpa, Ele cura as culpas, Ele tira as culpas, Ele não trabalha lá. Essa é a função do inferno, irmãos. É o diabo que trabalha acusando, ele é acusador, ele faz questão de se lembrar, e questão de te lembrar, enquanto Deus, se houve em nós arrependimento genuíno, faz questão de perdoar, esquecer, consolar e ensinar. Esse é o nosso Deus. Então, em meio aos problemas, não pragueje, não lance palavras contra o teu Deus. O Senhor esqueceu de mim? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque olha as circunstâncias. Não faça isso. Apesar de toda circunstância, nós somos filhos de Deus. Nós somos quem Ele disse que nós somos. Em segundo lugar, ainda aqui dentro desse primeiro ponto, outra coisa que acontece na tentação de Jesus. O diabo vai chegar e vai falar: ei, você veio para governar, você é rei, você veio para governar, então faz o seguinte. E o diabo começa a mostrar para Jesus todos os reinos do mundo, e fala: tudo isso me foi dado. E você não percebe Jesus corrigindo ele. Não, você está doido? Tudo isso o meu pai que fez. Não, Jesus não corrige, porque era verdade. Quando Adão peca, ele entrega para o diabo a autoridade sobre o mundo e os reinos do mundo. Em Jó, quando nós lemos, Deus pergunta lá para ele: ei, e aí, diabo, de onde você está vindo? De passear e rodear pela terra. Eu venho passeando e rodeando pelo que é meu, eu estou vindo de lá, porque o domínio foi dado, nós o entregamos, Adão o entregou quando pecou. Então Jesus não corrige, porque é verdade, mas estava ali Cristo que veio corrigir o problema, e veio nos devolver contato e ligação com Deus, através do seu sacrifício. Mas o diabo falou: então faz o seguinte, você quer se tornar rei sobre tudo isso, é isso que você vai fazer, mas teu caminho é muito complicado. Você pode agora, eu posso facilitar para você. Se dobre, me adore, e eu te entrego tudo. Sabe o que é isso? Isso é um teste, e os desertos vão fazer isso conosco. Todo deserto vai provar a motivação do seu coração. Porque quando a situação pega e aperta, tudo que a gente quer é um caminho mais fácil, é um escape, é um atalho, não é verdade? Ou quando a situação fica preta, alguém fala assim: não, você está lá precisando de, sei lá, você precisa de uma coisa muito importante. Do nada aparece alguém te dando, fala: não, está aqui, ó, toma aqui, você precisa, toma. A pessoa surge do nada. Isso é bom? Isso acontece? Sim, mas toda hora? Não. E é bom? Demais. Quando você está com um problema, tudo que você quer é resolver o problema logo, rápido. Então foi isso que ele propôs. Não, me prostra aí, se adora, a gente já resolve isso daqui, eu já te entrego os reinos, fica tudo resolvido. Vamos resolver isso rápido. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouvir uma mensagem, uma pregação, uma palavra, sei lá, quando alguém falar para você que o caminho para o céu é aplanado, pensa uma estrada aplanada, levando para o horizonte, pássaros cantando, o sol se pondo, tudo lindo. Irmãos, esse caminho ele é do inferno. Porque por mais que as palavras que eu vou te falar agora não estejam em moda, o Evangelho, ele não propõe para nós caminhos fáceis. Arrependimento, conserto, mudança, postura. Essas coisas são as propostas do Evangelho. Não existe caminho fácil. O próprio Senhor nos disse: ei, a porta é estreita e difícil é o caminho. Se você quer vir após mim, você vai carregar a sua cruz. Você vai pôr a sua cruz nos ombros e carregá-la. Não existe caminho fácil no Evangelho. Arrependimento, renúncia, mudança de postura, mudança de vida. Você acha que isso é simples? Olhar para a sua vida e para as suas práticas, olhar para a minha vida e para as minhas práticas e mudar isso. E mudar a forma, porque é isso que o Evangelho propõe, renúncia, mudança. Isso não é fácil. Qualquer mensagem que nos oferece um atalho não vem do Senhor, porque o Evangelho não tem atalhos. Existe um caminho,
que é o Filho de Deus. Então, quando a situação apertar, entenda os processos, entenda o que você tem que fazer, para que você seja aprovado pelo Senhor. Amém? Em segundo lugar, o deserto, ele é um lugar que vai revelar o que há dentro de nós. Sabe o que acontece? Quando nós somos levados para um deserto, quando nós estamos dentro de um problema, nós somos levados para um lugar, nós somos tirados de um lugar, na verdade, onde nós temos segurança de costume, ou segurança pelo costume. Como assim? O que é segurança pelo costume? Zona de conforto. Zona de conforto não é necessariamente um lugar bom, mas é um lugar onde você tem segurança pelo costume. Você está acostumado com aquela situação. Não é que é uma situação boa, entende? Mas você já está habituado, você já se acostumou com aquilo. Então você está confortável. Como que você faz para mostrar para o indivíduo que aquela situação não é confortável? Ele precisa mudar a perspectiva. E como que você muda a perspectiva? Se você tira a pessoa daquele lugar e leva ela para um outro lugar, onde ela pode enxergar de maneira diferente. Mudar a perspectiva. Quando nós somos levados para o deserto, a nossa perspectiva da vida vai mudar. Mudando a perspectiva da vida, nós vamos passar a enxergar as coisas de um modo diferente. Quer um exemplo? Todo mundo aqui sabe, tem consciência. Todo mundo aqui já viu foto, provavelmente. Já assistiu algum vídeo, documentário ou filme falando sobre a vida sob-humana, por exemplo, de algumas pessoas na África. Todo mundo aqui já viu isso. Você sabe, não sabe? Você já viu foto, você sabe disso, você tem essa consciência. Isso dói? Dói. Mas qual seria o impacto se eu tiro você daqui e levo você lá e solto você lá? Agora você vai sentir na onde? Na pele. Porque aqui, irmãos, você sabe, eu sei, eu já vi o problema, mas sair daqui eu vou para minha casa, eu vou jantar. De boa. Manhã cedo eu vou tomar café da manhã, você também vai. Mas quando a gente tira o indivíduo do lugar e leva para outro, a perspectiva muda, ela é alterada. Concorda comigo? Outra coisa que vai acontecer, os problemas eles vão nos apertar, até o que está dentro vir para fora. Seja o que está dentro bom ou ruim, vai vir para fora. Esse é um outro poder que o deserto tem. Em situações desesperadoras, a gente geralmente reage com aquilo que está dentro de nós. A situação aperta e a gente põe para fora o que está dentro de nós. Você quer exemplos bíblicos? O povo, quando estava no Egito, escravos, eles trabalhavam como escravos. Esse povo é libertado miraculosamente por Deus e colocado no deserto. Mas, irmão, começou a faltar comida, não tinha água, a coisa começou a ficar um pouco complicada. O que eles começaram a fazer? A mentalidade, agora somos homens salvos, somos homens livres, mudou-se o lugar. Mas você percebe que a cabeça ainda estava lá no Egito, as cebolas do Egito, as carnes. Lá a gente levava uma chicotada de vez em quando, tinha que fazer muito tijolo, é verdade. Percebe o costume, a segurança pelo costume, mas pelo menos tinha comida. A gente era escravo, mas pelo menos a gente comia. Quer outro exemplo? Moisés. Você acha que a vidinha de Moisés era fácil? Irmãos, era 3 milhões de homens, com as suas mulheres e filhos. Mais ou menos, entre 2 e 3 milhões. Todo o problema, quebrava um copo na casa de alguém e eles iam na onde, irmãos? No Moisés. Questionar, falar. A vida daquele cara não estava legal, não estava fácil. E ele está peregrinando e não tem água. E as murmurações vêm, mas lá no Egito tinha água. Mas você não é um bom líder. Mas não sei o quê. A situação começa a pressionar. E Deus fala, Moisés, fala com a rocha. Ela vai dar água. Irmãos, ele pega o cajado e dá uma porrada na rocha e fala, bebe, encrenca. Está aí a água. O que a situação fez? Pôs para fora o que estava dentro dele.
Aí você fala, mas isso acontece. Mas ele não entrou na terra prometida por causa disso. Deus não disse dar porrada na rocha, Ele disse fala com a rocha. Quer outro exemplo? Pedro. Está lá Jesus perto de morrer. E Pedro declara, Senhor, eu estou contigo, não abro. Que isso? Nós somos parceiro. Acontece o que acontecer, estou contigo. Jesus fala, Pedro, Pedro, Pedro. Antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E aí, beleza, Pedro, vou nada, eu estou com o Senhor. Beleza. Jesus é preso. Toda aquela tragédia, toda aquela situação, aquela bagunça que aconteceu na prisão de Jesus. Pedro, então, agora tentando acompanhar, tentando entender, ele é pressionado pela tragédia, uma empregada, não foi um oficial romano, entende? Uma empregada, chegou e falou, eu já te vi com ele, viu não? Traiu o mestre, que é uma empregada, chegou e falou, a pressão põe para fora, o que está lá dentro. Lembra da Marta? O irmão dela tinha morrido, Lázaro, 4 dias. Ela sabia, ela acreditava em Jesus, ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. E ele não apareceu, o irmão dela morreu. Quando Jesus aponta lá na esquina, vai ela correndo. Chega lá na cara de Jesus e fala, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Tipo assim, a culpa é tua. Ela põe para fora todo o rancor dela. O problema, aperta e espreme o que tem dentro de nós. No deserto, você e eu estaremos diante de nós mesmos. Seja pela mudança de perspectiva, você é levado a um lugar solitário, ermo, difícil, ou seja, por situações, a pressão da situação, revelando o que está no seu interior, você vai se enxergar no deserto. Eu vou me enxergar no deserto. Está aí, esse daí é você, ó. Entende? Nós vamos nos ver. Aí nós vamos começar a ver um coração egoísta, orgulhoso, rancoroso, inconstante. Nós vamos começar a enxergar todas essas coisas a respeito de nós. Você não desespera, não? Se você fosse colocar diante de você mesmo, assim, ó, está aí você. Você não desespera, não? Eu desespero. E aí a gente tem 2 posturas. Ou a gente internaliza toda aquela porcaria e fala, eu sou assim mesmo, vida que segue. Ou a gente tem a postura de arrependimento e mudança. Porque no Senhor eu não preciso ser mais assim. Então deixa eu te perguntar, o que vem para fora quando as situações apertam você? O que você põe para fora? Eu sei o que eu ponho para fora. Quando você é levado a um lugar, quando a coisa fica feia, qual que é o seu comportamento? O que você enxerga a respeito de si próprio? Não precisa ficar desse jeito. Você está aí justamente para o Senhor te mostrar e para você crescer, amadurecer e melhorar. Então, meu querido, se encare. Eu preciso me encarar. Olhar no espelho e falar, você, Joabe, é assim, assim, assim. Vai mudar, meu filho. Vai melhorar. Nós temos um Deus ao nosso favor. Um paracletos, um ajudador, aquele que está do nosso lado, um advogado fiel para nos ajudar. O problema é que às vezes confrontados, a gente espana. Não. Não sou assim, vamos pôr debaixo dos panos, deixa assim mesmo. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, isso o quê? Isso é de família, isso não muda. Muda sim. Eu vou te perguntar de novo. Quando a coisa fica preta, quando o trem aperta, o que você põe para fora, meu irmão? O que vem para fora? Encare. E Deus tem mudança para a sua vida. Amém? Aleluia.
Em terceiro lugar, o deserto é um lugar de fortalecimento da nossa fé, do espírito da fé. Irmãos, fé não é sentimento. A fé não é um sentimento. Eu tenho que sentir. Não, fé não é sentimento. Hebreus capítulo 11, no verso 1, vai dizer que a fé, ela é um conhecimento, uma convicção e uma certeza. Olha lá, Hebreus capítulo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova ou convicção, em outras versões, das coisas que não vemos. Então a fé é uma certeza e uma convicção. Agora pense comigo. Certezas e convicções não são forjadas em nós via emoções, via sentimento. As emoções e os sentimentos não vão forjar em nós certezas e convicções. O que vai forjar em alguém uma certeza e uma convicção? Conhecimento, entendimento. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, Paulo vai declarar aos romanos: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu ouço, depois que eu ouço eu entendo. Entendi, agora eu tenho certeza e convicção. Em cima dessa certeza e dessa convicção que eu tenho, porque eu entendi, eu posso me mover em obediência. Isso é fé. Eu não tenho que sentir para obedecer, um calafrio, uma voz. Não, é uma certeza, uma convicção que vem de ter ouvido a palavra e de ter entendido a palavra. A fé vem pelo ouvir. As circunstâncias de deserto vão esticar em nós o espírito da fé. Sabe por quê? Está lá você no deserto. E situações de deserto vão proporcionar milagres sobre nós. Deus vai agir no teu deserto. Vão existir situações miraculosas da parte de Deus. Estava o povo no deserto e pão caía do céu. Isso é milagre. Isso não é natural. É milagre. Então, em meio ao teu deserto, milagres, situações miraculosas vão acontecer. Deus vai se revelar em milagres em meio ao seu deserto. Amém? Amém. Agora, essas situações vão provocar o que em nós? Porque o que acontece? Deus mandou pão, mas deixa eu te perguntar um negócio. Será que tem pão amanhã? Vamos encher o bucho de pão, até vomitar pão. Vamos guardar pão, porque sei lá se o anjo padeiro volta amanhã. Agora, o que o Espírito da fé diz? O Deus que fez hoje, Ele vai também fazer amanhã. Então, em meio ao deserto, o Espírito da fé vai ser esticado. Nós vamos ter que acreditar. Porque todos os que guardavam o maná para o outro dia, o negócio amanhecia cheio de bicho e podre. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente faz essa oração, porque a gente faz essa oração, sem medir as consequências dela. Perdoai as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Tem perdoado? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, Senhor, o amanhã não me pertence. Você está preocupado? Será que amanhã tem pão? Fé. O espírito de fé vai ser esticado em nós, no deserto. Deixa eu te contar uma história que eu acabei contando de manhã. Um tempo atrás, de vez em quando aí, né, todo mundo é assim. Quem fica de boa quando está sem dinheiro? Você fica relaxado. Ficar sem dinheiro é uma coisa que relaxa a gente. É ou não é verdade? Relaxa ou não? Você está sem dinheiro. Homens, então, né? Esposas. É ou não é verdade? Seu marido sem dinheiro é mansinho, não é? De boa, óbvio que não, né? A gente fica sem dinheiro, a gente fica preocupado. E há um tempo atrás, alguns meses atrás, de vez em quando, no mês, né, algumas coisas aconteceram algumas coisas, né? A coisa foi um pouco complicada. E chegou um dia lá, eu estava sem dinheiro. E eu chamei a Nara, falei, Nara, eu vou conversar com você porque eu estou começando a ficar preocupado. Eu estou começando a ficar um pouquinho agoniado. Acabou o dinheiro. E tinha, irmãos, um mês ainda para viver, sabe? Tinha mais um pouco do mês, né, irmão? Quase a metade do mês para viver. Falei, Nara, eu estou começando a ficar preocupado. Irmãos, por fora eu estava de boa, assim, mas por dentro estava assim, Deus me livre, misericórdia, Senhor Jesus. Eu não posso ficar desesperado, minha mulher vai desesperar, eu não posso esperar minha mulher, Senhor Deus, misericórdia. Calma, Joab, calma. Calma. E por fora eu estava assim, né?
Mas por dentro, mano, a cabecinha, eu falei, Jesus de misericórdia, o que eu vou fazer? Acabou o dinheiro, tem negócio para pagar ainda, aconteceu um problema, e igual que eu vou fazer, meu Deus do céu, Jesus amado, e começa a tremer, começa a ficar preocupado, né? E a Nara pergunta, está tudo bem? Eu falei, está tudo ótimo, mas por dentro estava tudo regaçado, né? O telefone toca, o Jorge. Joab, você já olhou na sua conta? Eu falei, já, Jorge. Já, irmão, está feia a coisa. Ele falou, não, irmão, olha lá. Irmãos, eu olhei na conta. Eu liguei para o Jorge, não, falei, Jorge, que dinheiro que é esse? Ele falou assim, irmão, os irmãos lá, irmão, de outra igreja, mandou essa oferta aí para você e para mim. Eu falei, eu comecei a chorar, falei, Jorge, você está falando sério? Falei, irmão, está na tua conta o dinheiro. Irmãos, era mais do que eu ganhava no mês. Não estou te falando isso para exibir, eu estou te falando isso porque vai ter situações onde nós somos esticados na fé. Irmãos, eu não tinha dinheiro. Eu ia ter que pedir emprestado, sei lá o que eu ia fazer. E o homem me liga, olha lá. Fé. Eu fui orar, né, claro. Deus, não tem dinheiro, o senhor está vendo lá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo para o senhor ver aqui. Está feia a coisa, senhor, o negócio está complicado. É? A gente fica assim. Isso aconteceu todo mês, irmão? Todo mês que falta dinheiro isso acontece? É claro que não. Podia, né? Todo mês o Jorge me ligar, a coisa apertar. Mas é claro que não acontece assim todo mês. Mas isso é para mostrar para o meu coração desesperado, é como se Jesus estivesse assim, ó, o Jorge te ligou, não liga, tá vendo, eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui. Tem momentos que o Senhor vai fazer isso com você, e comigo também, aleluia, mais vezes. Eu estou contigo. Mas a gente tem que acreditar, porque vai ter meses que o Jorge não vai ligar. E nem por isso ele deixa de ser Deus. Mas ele vai se revelar a você. A gente tem que só aumentar o espírito da fé. E acreditar. Amém? Em quarto e último lugar. Você já pode ficar de pé? Quarto e último lugar. Quarto e último lugar, queridos. Quando Jesus sai do deserto, os evangelhos vão dizer que ele saiu do deserto, mudou de cidade, e aí vai ter um versículo que vai dizer assim, ó, e depois disso, começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. O que eu quero te dizer com isso? Nós estamos vivendo um tempo, onde se prega um evangelho de um Deus por nós e em nós. Deus está em você, sim ou não? E Ele age por você, sim ou não? Sim, isso é verdade. Só que se nós focarmos só no Deus em nós e por nós, nós vamos construir uma igreja consumista, que faz de Deus seu empregado. Nós passamos a nos relacionar para que Ele nos dê alguma coisa. Então o Deus que faz algo por você, o Deus que faz algo em você, quando você está lá no deserto, Ele quer fazer algo através de você. Jesus sai do deserto, começa a pregar e a dizer. Ele começa a cumprir aquilo para o qual Ele nasceu para fazer. O que eu quero te dizer, tudo que você está vivendo vai construir coisas em você. No meio do seu deserto, o Senhor age miraculosamente. É Deus agindo em você e por você, mas permita que Ele faça através de você. Isso significa que você vai ter que dar, oferecer pelo reino, para o reino de Deus. Então, eu queria que você orasse nesse momento. E deixa eu te perguntar, qual é a sua tragédia? Tem tragédias que são coletivas, como essa que a gente está vivendo agora, é uma tragédia coletiva. É um deserto coletivo. Mas tem tragédias e desertos que são pessoais. É você que está vivendo.
está acontecendo com você, em meio a tudo isso, seja coletivo ou pessoal, eu queria que você orasse agora clamando: Senhor, que haja em mim a mesma postura que houve em Josué e em Caleb. A situação não está fácil, os gigantes são reais, o deserto é real, mas eu não perco a esperança, a minha fé não é esmurecida, eu vou avançar. Você pode começar a orar? Oh Espírito de Deus,